criança foi encaminhada por um quadro de dor abdominal. Há 5 dias da admissão, ela teve um episódio de febre e depois teve dor abdominal e há 1 dia ela começou com um quadro de dispneia. Ela foi encaminhada a princípio para investigar essa dor abdominal, mas aí começa o pulo do gato. Essa criança tinha uma comorbidade importante que a gente não pode esquecer, que é a anemia falciforme. Aí foi feito esse raio-x como uma investigação, como parte do raio-x de abdômen agudo, e esse raio de tórax, ele parece normal, mas tem algumas coisas que me deixam intrigados. Primeiro, observa que a área cardíaca dessa criança não parece ser uma área cardíaca tão pequena assim. O paciente com anemia falciforme, ele costuma fazer miocardiopatia dilatada, um dado importante a ser lembrado. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que a gente tem uma retificação de arcos costais. A gente tem até um diafragma aqui começando a querer ficar mais retificado também. E aí o que aconteceu? Passado esse período que essa criança foi admitida, essa criança começou a ter febre. Então ela começou a piorar da dispneia e o que a gente começou a ver de evolução foi isso daqui, ó. Essa criança teve um baita de um aumento dessa área opacificada. Observa que todo o lado direito aqui, ó, tudo não, uma parte do lado direito já começou a ficar opacificado e todo o lado esquerdo aqui, pegando o retrocardíaco, borra diafragma, já começa a borrar o seio costofrênico, toda essa região aqui tem uma opacidade. E aí a gente não pode esquecer da síndrome torácica aguda no paciente com anemia falciforme. Eles fazem esses quadros pneumônicos rápidos. E tem a segunda coisa que eu preciso te contar, mas daqui a pouco. A hora que a gente observa que esse raio, a gente já vê que tem várias opacidades alveolares. Como que eu percebo isso? Observa que não tem um contorno definido. É algo bem espalhado. É como se você pegasse um algodão, fosse esfiapando ele e colocasse em cima desse tórax, esse padrão alveolar. E aqui a gente consegue perceber bem a borda cardíaca. Quando a gente percebe a borda cardíaca, não pegou a língula. Então isso daqui é uma pneumonia predominante de lobo inferior esquerdo. E aí passaram-se mais algumas horas e veja bem o que começou a acontecer agora com essa criança aqui. Ela foi piorando o quadro respiratório e eis que ela ficou desse jeito aqui. Aqui do lado direito a gente já vê também que a gente não enxerga mais o contorno diafragmático, já perdeu o contorno diafragmático. Essa opacidade aqui já está um pouco maior também. Observa que inclusive a área retrocardíaca já está mais opaca, não está naquela região tão cinza. E aqui o pulmão esquerdo praticamente todo já está opacificado. Não vejo nada aqui de diafragma, não vejo aqui o seio costofrênico. E isso daqui vai até em cima. E aí o que a gente tem que pensar e observar? Repare que a traqueia dessa criança já está desviada. Depois você vai ter as imagens e compara com os anteriores. Veja como essa traqueia está deslocada. O que aconteceu aqui? Essa criança teve derrame pleural. Foi confirmado depois pelo ultrassom. E aí a segunda coisa que eu quero te dizer. Toda essa evolução foi em menos de 48 horas. Paciente com anemia falciforme evolui rápido. O que você tem que cobrir de agente etiológico? Pneumococo resistente com ceftriaxona e atípicos com algum macrolídeo, azitromicina, claritromicina, eritromicina. E aí você vai falar, mas quer dizer que germe atípico pode fazer isso aqui? Pode, não fica achando que germe atípico faz apenas aquele reticulado bilateral que predomina em base, não. O paciente com anemia falciforme ele tem uma prevalência maior também de germes atípicos, tem que ser coberto e germe atípico também faz pneumonia lobar e essas opacidades densas. Viu um paciente com anemia falciforme? Fica atento, não negligencia, até segura um pouquinho esse paciente, ele pode evoluir de uma forma desfavorável muito mais rápido do que você imagina. Está aqui o exemplo. E mais do que isso, uma dor abdominal que progrediu em menos de 48 horas, uma pneumonia complicada com derrame pleural.